Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje, no nosso episódio do Dudãocast, eu estou pela primeira vez com a minha bolinha, porque eu arranco muitas pelinhas do dedo, então eu arramei essa bolinha aqui, uma bolinha anti-estresse. Estamos aqui com a Catarine Caiafa, tá? Ela que é do mercado financeiro, que é uma pessoa que tem 29 anos, portanto jovem, mais jovem que eu. Catarine, você tem um desejo de mudança, né? Você é pré-candidata a deputada federal. Cara, primeiro, seja muito bem-vinda. E por quê, cara? Por que isso? Obrigada, Heitor. Muito obrigada pelo convite. Sim, eu sou pré-candidata a deputada federal do Partido Novo. E eu não sou só pré-candidata. Eu vou ser a primeira colocada do partido. Que isso? Na frente da galera de São Paulo? Não. Primeira candidata no Rio. No Rio de Janeiro. Primeira colocada no Rio de Janeiro. A mais votada no Novo no Rio de Janeiro. A meta são 53 mil votos. É isso. Isso aí. Você tem um... Você tem um... Eu ia falar concorrente, não, mas... Você tem um cara que vai substituir, né? Você vai substituir um cara que foi excelente, que é o Paulo Ganimi. Paulo, vem aqui. Senta aqui nessa cadeirinha aqui comigo, vamos conversar. Que é pré-candidato a governador, né, do Rio de Janeiro. E o cara, pô, espetacular. Paulo é gênio. Gênio. Tá? Conheço bem. Ele... A gente tinha uma parada de um gabinete compartilhado e tudo mais. Então, toda sexta, a galera de Brasília vinha pra cá pra gente fazer umas reuniões juntos e tudo mais. Paulo é um cara sensacional. Você tem uma responsabilidade grande. E no meio da política, né, existe muito mais homem que mulher. Isso depois a gente conversa um pouco sobre isso, né? Mas é um fato, tem muito mais homem que mulher. E você tem um desafio pela frente aí. Imagina você chegando lá em Brasília, dia 1º, né? Que é a candidatura, acho que é dia 1º de janeiro. Você assumindo esse posto para substituir Paulo Ganimi. Já imaginou? Não, com certeza. Heitor, eu não só já imaginei, como eu já comprei o meu vestido da posse. E sim, tu tá de sacanagem. Óbvio, Tá bom, sério? É muito verdade. É e laranja? Ele é laranja. Heitor, só falta a passagem. O vestido já tá comprado. Então, assim, é muito real. Eu tô indo justamente substituir o Ganimi. Ele é um cara incrível, a régua está muito alta e eu adoro um desafio. Tu sabe quantos votos ele fez? Ele fez 52 mil quebrados. Foi ele que falou. Eu comentei assim, Ganimi, vou vir para pré-candidata, deputada federal, vou fazer 50 mil votos para eu ser a primeira colocada. Uhum. Aí ele, não, Catarine, você tem que subir a régua. Põe 53. Aí eu, tudo bem, então são 53 mil para ficar um pouquinho acima do que ele fez. Show de bola. Você tem 29 anos e aí, para votar, tem uma questão de identificação, que é a primeira questão, né, que elege alguém é a identificação. É tipo assim, pô, o que eu tenho a ver com esse cara aí, né? Uma questão muito importante também, que eu sempre falo pra galera da política, que principalmente no legislativo, o voto é decidido nas últimas 48 horas. Então, assim, trabalhe, mas vire à noite, faltando 3 dias pra eleição, porque é ali que tá o voto, tá? E aí, a gente sempre se identifica com alguém, tá? E aí você já me falou aqui, antes da gravação, que você é botafoguense. Não. Só que tem um problema no Rio de Janeiro, né? Só existem 5 botafoguenses, você é uma, teu pai é outra, e só sobram 3. E aí, como é que é essa parada? Como é que é a tua relação com o Botafogo? Pode colocar minha mãe também, que ela também é botafoguense. Então, ó, só faltam 2. Se você é botafoguense também, você chega aqui, conversa com a gente, que bicho raro em extinção. Brincadeiras à parte, como é que é a tua relação com o Botafogo? Não, legal, boa pergunta, Heitor. Selinho de boa pergunta aí. Não, é legal, assim, meus pais são botafoguenses, e o que eles contam é que quando eu tinha 2 anos, o meu pai falou assim, canta o hino do Botafogo. Aí, criancinha pequena, não quero. Canta o hino do Botafogo. Aí eu falei, não quero. Aí ele falou assim, pouca pressão, né? Canta o hino do Botafogo, senão não vai ter festa. Aí eu com 2 anos, Botafogo. Forjada na pressão, né? Mas você tem uma outra questão com o Botafogo, que você foi atleta do Botafogo. Isso. Conta aí essa história. Não, legal. Assim, com 2 anos teve essa pressão, né? Uhum. Mas depois daí eu me apaixonei real pelo time. Quando eu era novinha, ali até os 11, 12 anos, eu ia aos jogos com os meus pais. Uhum. A gente foi pro Caio Martins, quando o Botafogo caiu. Eu falo que o Botafoguense é um time sofredor. Sofrido. Então, assim, as pessoas se identificam por isso. Até quem não é botafoguense fala, pô, cara, mas é pessoa sofredora, né? É pessoa aguerrida, então... Cara, eu sou tricolor. Olha só, sou tricolor. Fui pra Série C, pô. Me respeita. Eu sei o que é sofrimento.
É isso. Então, assim, então eu já assisti os jogos do Botafogo quando eu era mais nova, com os meus pais. E quando eu tinha 12 anos, eu virei atleta do Botafogo. Eu fui atleta federada do Botafogo dos 12 aos 18 anos. De qual esporte? Voleibol. Voleibol. Show de bola. Jogava em qual posição? Era central. Eu fiz a pergunta aqui, eu jogava qual posição, como se eu manjasse muito de vôlei e soubesse cada uma das posições. Vamos lá, eu era central, só que tem uma questão de rodízio, né, no vôlei. Então, o central não tá sempre no centro, porra. Não, então, é central que a gente diz porque ele fica no meio da rede. O central é aquele que no final entra o líbero para substituir ele no fundo. Eu até brinco com o Ganime, que é exatamente isso. A gente vai montar um time de vôlei, ele é o líbero, eu sou a meio de rede, então o Ganime sai de Brasília e eu entro. Exatamente como ele na quadra Rio, de vôlei. né? É isso, por favor. E eu vou para Brasília. Show de bola, maneiro. E como é que é esse lance de, tipo, com 12 anos, início da adolescência e tal, a gente tá falando de esporte, e esporte é basicamente disciplina. Como é que é com 12 anos? Você já era uma criança disciplinada ou não? Então, eu sempre fui, porque, na verdade, eu comecei a jogar vôlei com 12, mas desde os 5 anos eu pratico esportes. Então, dos 5 aos 10 anos, eu fiz capoeira, fiz natação, fiz judô, fiz vôlei de praia. Incentivado pelos teus pais? Meus pais, total. Tá. Total. Assim, ainda mais quando você é pequenininho, os pais têm que levar, né? A criança com 5 anos não vai sozinho pra lugar nenhum. Então, meus pais sempre me incentivaram muito a fazer esporte. Então, foi desde pequena. Então, assim, disciplina, foco, determinação, seguir regra do jogo. Isso tudo é o esporte, é o berço do esporte. É esporte, cara. Exatamente. Mas você foi pro vôlei porque você quis? Como é que foi essa parada? Tipo, vou pro vôlei agora. Legal. Já nadei, já fiz tudo e vou pro vôlei. Eu jogava vôlei de quadra, né? Vôlei de praia na época, né? E aí o campeonato que eu jogava era o quarteto. Que era quando você é novinha, quarteto, depois vai pra dupla. E eu tinha uma amiga de infância que ela jogava vôlei de quadra no Botafogo. E um dia ela me chamou pra ir assistir ela jogar. Era a Júlia. Júlia deve estar até assistindo também. Fala, Júlia. Ela continua jogando ou não? Não. Também parou já. Agora formada, trabalha só. Show. Mas ela chegou a jogar nos Estados Unidos até. Ela jogou fora Maneiro, também. Exato. Então, Júlia de quê? Júlia Musi. Júlia Musi, vem cá. Ela é parente do Paulo Musi, não? Não sei, acho que não. Sabe quem é o Paulo Musi? O Massaroca do... É famoso agora. Famoso médico ortopedista gigante, meu irmão. Parece o Hulk. Então, aí você conhece a Júlia te chama pra... Você já conhecia a Júlia? Já. A Júlia te chama pra ver o jogo, e aí? E aí, quando eu cheguei no jogo, foi em General Severiano mesmo, lá perto ali do... A sede do Botafogo mesmo, perto do Rio Sul. E no final do jogo, o técnico me abordou. Você joga vôlei? Aí eu falei, não, eu jogo vôlei de praia. Ele, você não quer vir fazer um teste, não? E foi assim. Ele me abordou, eu sempre fui muito alta. Hoje eu tenho 1,81. Na época eu devia ter 1,75. Eu sempre fui muito alta desde nova. Hoje em dia tem mulheres muito mais altas, né? Mas naquela época eu era, tipo assim, muito alta. Era muito alta. Né? Ele me abordou, eu fui fazer um teste e aí o resto é história. Show de bola. Aí tu ficou dos 12 aos 18. Aos 17 para 18, jogando. E aí você chegou a disputar campeonatos? Como é que foi? Sim. Conta aí. Não, legal. Eu comecei jogando no pré-mirim. A gente fala que é federado, né? É como se fosse um pré-profissional. Então, joguei o pré-mirim, joguei o mirim. A gente viajava o Brasil para jogar campeonatos. Só que quando eu tinha 14 anos, eu sofri uma lesão. Eu estava jogando contra o Fluminense, né? Eu era do Botafogo. E eu rompi o ligamento do joelho no jogo oficial. Rompimento total? Total. Faca. Foi faca, né? Foda. E assim, eu não sou do vitimista, não gosto de contar tragédia, não. Mas foi 2 meses antes da minha festa de 15 anos. Heitor, a gente cancelou tudo. Não tinha como ter festa. Mas ia ser irado você dançando de bota, tá? Não, de bota não. De muleta, né? Porque é a perna inteira. É verdade. É imobilizador. Pode dobrar o joelho. Antes fosse a bota. Antes fosse o tornozelo, fosse a bota. Antes fosse. Então, a gente cancelou tudo. E aí, uma burocracia, cirurgia, vai e volta. Na época... Fez vídeo ou abriu? Abriu. Punk. A recuperação escrota. Não, braba. E na época, o Botafogo não tinha, né? Não tinha estrutura. E o Fluminense me acolheu. Então, você falou que é tricolor, Eu sou muito grata ao Fluminense. Que isso? Eu não era atleta do clube, eles me acolheram, pagaram toda a minha fisioterapia, recuperação. Eu fiquei quase 1 ano me recuperando. Foram mais ou menos 10 meses. Depois disso tudo, recuperei, voltei pro Botafogo, voltei a jogar alto nível, aí depois joguei infantil, infanto, e aí parei no juvenil, exato. Primeiro ano de juvenil. Aí, o juvenil seria o pré-profissional?
Tipo isso. O juvenil você joga até os 21 anos. Então, naquela já é aquele limiar. Se você continua jogando alto nível, dali é para você começar a jogar em equipes de fato, né, profissionais. Então, eu falo que o juvenil é um divisor de águas aqui no Brasil. Chegou a conhecer... Esquece novo. No vôlei, chegou a conhecer o Bernardinho? Não. E eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente no Partido Novo. Então, assim, eu falo que ele sempre foi meu sonho, né? Eu brinco que quando eu tinha 12 anos, o meu sonho era ser atleta de vôlei, jogar pela seleção brasileira e, obviamente, ter o Bernardinho como técnico. Sempre foi o sonho. Esse corte vai ser maravilhoso, vai bombar. Ele é um cara espetacular. Eu gosto muito. Ele falando assim, pra você ter ideia, eu fiz escola naval, né? Legal, meu pai também fez. Teu pai também fez? Teu pai é militar? Não, na verdade ele fez colégio naval e ele largou a escola naval na metade. Desculpa. Sim. Então, eu fui largado pela escola naval na metade. Eu fui expulso. Fiz colégio naval também. Fiz colégio naval em 2004. E agora eu fiquei curioso. Teu pai fez o que depois? Então, a história é legal, né? Meu pai fez colégio naval. Ele ficou até a metade da escola naval. Largou. E aí, quando ele voltou pra casa, os meus avós expulsaram ele de casa. Porque todo mundo falou que ele tava maluco, né? Lá em casa foi quase, meu pai quase cortou. E aí, expulsaram ele de casa e ele foi morar com um padre. E aí, depois disso, hoje meu pai é pedagogo, psicólogo e professor de matemática. Nem gosta de estudar, né? Caraca, que maneiro, cara. Isso. Quero muito conversar com teu pai. Ele é botafoguense, hein? Quando você quiser chamar ele, vai ter assunto. Quero muito conversar com teu pai, pô. De bobeira, assim. Qual é o nome do teu pai? Marcos Vinícius Caiafa. Marcos Vinícius Ramos Caiafa. Seu Marcos? Seu Marcos, vem aqui conversar. Vamos conversar sobre um montão de coisa. Nossa, um monte. Vai ter um monte de link aí. Olha só. O meu pai gosta de falar horrores. Ele é aquele que conhece todo mundo do prédio, conhece a vida de todo mundo, fala com todo mundo. Assim, eu agora não moro mais com eles, né? Mas eles continuam morando em Botafogo. Assim, a gente mora lá, eles ainda moram há, sei lá, 26, 27 anos. Cara, esquece. Meu pai fala com todo mundo, conhece todo mundo. Vai ter assunto, vai ter papo. Show de bola. Não, eu quero muito conversar com ele, pô. Esquece. A gente vai começar a falar de colégio naval aqui. E vai ter muito assunto. E outro dia eu postei no meu stories também que eu queria um padre. Teu pai não é padre, mas é quase. Eu tô muito afim de conversar com teu pai, desculpa. Cara. Mas enfim, aí você tava ali no juvenil e tudo mais, mas você já tinha se recuperado, né? Já tinha, voltei a jogar alto nível. Eu já tava sendo... Quando eu rompi, eu tava sendo cotado para jogar Mundial na Itália. Eu jogava no CEL também. Eu recebi uma bolsa parcial de atleta. Então eu tava assim no auge. E aí, no juvenil, foi no último ano, né, do juvenil. Maneiro, cara, que maneiro. Você falou aí da bolsa. A bolsa tem você ganhou a bolsa por ser atleta. Exato. Pô, que top. Então, assim, mudou tua vida até acadêmica. Total. E chegou a atrapalhar alguma coisa, a vida acadêmica com o esporte, ou tu levou de boa? Legal. Muita gente fala isso, né? Acho que atleta é aquele mau aluno, né? Eu tomei uma aqui do Sub-20 do Flamengo, quase aqui na cara. Ele falou, não existe mais isso, agora o esporte leva a sério a educação. Eu falei, receba esse aí, ó. Então, assim, eu sempre fui muito boa aluna. Os meus pais sempre deixaram muito claro. Quer jogar alto nível, quer treinar sábado, domingo, mas tem que continuar sendo uma boa aluna. Sim. Então, lá em casa, a gente sempre teve muito isso da disciplina do esporte, mas linkado também com a educação. Então, sim, era aquela nerd, sempre fui boa aluna, mas eu brinco que, com certeza, com o esporte, eu era aquela nerd descolada, né? Eu não era aquela nerd que não tinha amigo, que só ficava estudando. Porque o nerd mudou muito, né? Mudou muito. Agora o nerd virou cultura, não é mais sobre ser inteligente ou não. Tem o nerd hoje, o nerd da política, tem o nerd... O nerd da política hoje é o cara do novo, né? Mais ou menos. Eu não sou essa nerd, não. Não. A gente tava falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Do político padrão novo. E aí tinha muito aquele negócio do sapateiro. Cara, isso se perdeu completamente já. Tipo, você tem tudo que você imaginar dentro do Partido Novo. Você tem um monte de coisa. Um dia, de repente, eu chamo o Amoedo aqui, se ele quiser. E aí ele conta um pouquinho dessa história de... Não somos do Sapatênis, não somos o partido da Faria Lima, nem da Dias Ferreira, nada disso. Cara, tipo, eu nunca fui no mercado financeiro. Me filiei no primeiro dia do partido e até... provavelmente estou filiado, mas não faço mais contribuição nem nada por conta de questões pessoais. Mas... Não tem muito esse... Eu não tinha muito esse estereótipo, né? E muita gente que eu conheço também não.
Mas, enfim. Então, você teve uma época que você jogava em 2 times. Você jogava no time do Céu e no Botafogo. Exato. Os treinos no Céu era mais tranquilo, né? Porque qual era o modelo, né? Eu jogava oficial pelo Botafogo, treinava 3, 4 vezes por semana, tinha o campeonato carioca, tinha os campeonatos fora do estado. E o Céu, a gente brinca que era meio que o time das estrelas. Então, acabava que a gente treinava. Humilde. Humilde. Olha, eu vou falar, eu sou bem tranquila, mas eu jogava bem. Eu jogava bem? Então, o Céu era meio que o time das estrelas. A gente treinava uma vez por semana só. Porque era muito mais pra treinar a técnica de jogo do que treinar o beabá. Porque o beabá a gente já fazia no clube. E o restante da galera já tava no clube. Em já algum tava. clube. É isso. Então, você meio que já treinava, né? É isso. Então, o Céu era uma vez por semana, só pra juntar as jogadas lá, o que a gente vai fazer. E foi isso. Eu cheguei a jogar o GEBS, né, que era o campeonato do governo, mesmo estadual, brasileiro. Uhum. A gente, no ano seguinte, jogou o Mundial na Itália, mas eu rompi o ligamento, aí eu não fui. E aí tinha também o GPAR, que era o campeonato das escolas particulares. Eram vários campeonatos pelo Céu também que a gente jogava. Maneiro, era bem legal. Top demais. É a história boa da tua vida isso aí. Porque tu jogou dos 12 aos 18, né? 6, 7 anos. Você tem... Porra, um quarto da tua vida foi lá. Não. Foi jogando. Foi mais. Pode começar? Lógico. Fica à vontade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que escolher entre estudar ou jogar. A gente não tem o incentivo de continuar jogando na faculdade. Ainda não somos Estados Unidos, né? Que lá a gente tem, enfim... Nem seremos. Um dia. Estamos trabalhando pra isso, Heitor. Um dia. Mas, cara, eu tô tão desacreditado, você não tem ideia. Que isso, Heitor? Como assim? Não pode. Tô, cara. Não, sério. não. Mas não demora, pode. enfim. Mas conta. Então, aí com 18 anos, quando... no meu 3º ano eu parei de jogar. Eu joguei até março, abril, só que eu queria engenharia e tinha que ser uma faculdade pública. Não tinha como ficar jogando. E o Botafogo, na época, não tinha um juvenil, não tinha minha categoria. E eu fui chamado para jogar no time do Niterói, que também estava montando um timaço na época. Eu estava indo para Niterói quase todo dia. Cara, na época eu morava em Botafogo. Não tem como pegar assim... Ponte, barca, todo dia, com 3º ano, querendo passar para engenharia. Fazendo pré-vestibular não tem como. Esquece, não tem como. E aí, em março, abril, eu optei por parar. Então, eu não joguei vôlei no ano de 2010, que foi o meu 3º ano, e foquei no estudo total. Foquei no estudo e passei para engenharia. Eu sou engenheira de produção, formada pelo Cefet, é uma faculdade federal. Mas você não começou na produção? Não comecei na produção. Comecei pela engenharia elétrica. Passei o ciclo básico todo, passei em todas as matérias sem reprovar uma matéria. Nem cálculo? Passei em tudo. Tá de sacanagem, tu não fez engenharia direito. Pra fazer... Ó, tu sabe que só ganha o CREA o cara que é reprovado em cálculo. Né? Não, eu não fui reprovada nem em cálculo, nem em física, em nada disso. Cheguei no 5º período de engenharia elétrica, passei em todas as matérias, circuitos, eletrônica digital, um monte de matéria difícil. Só que eu falei assim, Heitor, não é pra mim não. Tô fora, esquece, não tem como. E aí mudei pra produção. Você estudou um livro de circuitos elétricos chamado Quevedo? Ai, não lembro. Talvez, não Provavelmente. lembro. Provável. Só tem 2 livros de circuitos elétricos. Então eu estudei. O Quevedo foi meu professor. Mentira. O Quevedo foi meu professor. Provavelmente foi professor do seu pai também. Não, se bem que teu pai tem 64. Não. Mas foi... Caraca. Foi meu professor. Morreu recente, morreu ano passado. Mentira. Sério. Ele era professor da Escola Naval. Que irado. Ele era comandante de marinha e dava aula na Escola Naval. Cara, que irado. Muito foda. Mas assim, Heitor... Se você ver a capa do livro, você vai dizer eu vou lembrar. É Tem muito tempo já. Isso foi o quê? 2012? Pô, tem 10 anos já. Tem 10 anos, né, cara? E como a pessoa não gostou da engenharia elétrica, criou bloqueio. Não, vamos mudar pra produção, entendeu? Mudei pra produção, feliz da vida. E, assim, é de cada um, né? Mas com certeza foi a melhor escolha que eu fiz, ter migrado pra produção. Por quê? Porque fez todo sentido comigo. Gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão de equipe... Engenheiro de produção é gestão. Os meus outros amigos engenheiros ficam brincando que a gente é engenheiro de Excel, né? Planilheiro. Sim. Mas é isso. Então, assim, fez todo sentido. E hoje, assim, no meu momento de vida, na trajetória que eu já tenho, foi... Carlos Pérez Quevedo. Esse livro maldito. Cara, aqui. Estudei. Só que ele era cinza, a capa. A capa era cinza. É isso mesmo? Aí, ele me deu aula. Cara. E a filha dele, que agora eu vou esquecer o nome, porque a gente chamava ela de Quevedinha. Não tinha nome ela. Era Quevedinha, pô. A filha do Quevedo é Quevedinha. Ela era nossa professora também lá, na escola.
E ela era coordenadora do curso de engenharia elétrica aquela faculdade que fica ali no Maracanã, não é o Cefet? A Veiga? A Veiga. Ou o UERJ? Ah, a Veiga. Uhum. Ela era a coordenadora da engenharia elétrica na Veiga. E o outro livro também que você provavelmente estudou, a Diomara. Provavelmente. Você deve ter... pega o Diomara. O Diomara é um livro de cálculo. Esse nome é estranho, quem fez fundão é porque você não fez FRJ. Eu fiz Cefet. O FRJ todo mundo estudou pelo Diomara. A Diomara também era não OBS. foi minha professora. Você falou fundão, são OBS. A pessoa sempre gostou de estudar, né? Então, eu fiquei 1 ano e meio fazendo engenharia no Cefet e matemática no FRJ. No fundão. Eu fazia as duas ao mesmo tempo. A pessoa sempre gostou de não ter tempo na vida e fazer um monte de coisa junto. Entendi. Aí chegou no momento que eu falei assim, eu vou trancar matemática, né? Você sabe que o Paulo fez economia e engenharia ao mesmo tempo, exato. né? Exato. Só que ele fez economia na UERJ e o Ganime... Paulo não, Ganime, né? Por favor. Né? O Ganime é engenheiro de produção também do Cefet. Gente, é a substituição perfeita. É isso que tem pra falar. Então, assim, mas voltando, né? Por que eu falei do Quevedo? Cara, você vai falar assim, pô, Heitor, de nada... A gente, na engenharia, né, a gente fica muito pensando, na hora que você está estudando e tudo mais, nunca vou usar isso na minha... Cálculo, realmente, você nunca vai usar. Mas, circuitos elétricos, por exemplo, esses LEDs que estão aqui, cara, esses LEDs coloridos que você está vendo aqui, foram montados, eu automatizei todos eles, eu não vou mostrar, porque senão vai dar uma merda infernal aqui, aí eu automatizei todos eles, todos com conhecimento, coisas que eu aprendi naquela época. Sim. Então, assim, para calcular algumas coisas de potência e tudo mais, será que essa fonte aqui, porque o LED, o chinês é safado, né? O chinês vende o LED, mas não vende a fonte. Aí, qual é a fonte que você tem que comprar para usar nesse LED? Cara, circuitos elétricos, sabe? Não, isso que, assim, Heitor, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento. E, assim, não ocupa espaço. Vai fazer um link, não ocupa espaço, e vai fazer um link na sua vida sem dúvidas. Eu sou daquela, Heitor, que eu faço de tudo, me meto em tudo. Sou engenheira de produção, fui presidente da Atlética do Cefet. Nós fomos a primeira Atlética... só um ponto anterior. A Atlética é a associação de alunos que fomenta o esporte na faculdade. Eu fui presidente da Atlética e eu fui a primeira presidente eleita por voto direto em uma Atlética no estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Antes era uma bagunça. Então, a gente botou todo um processo gerencial, que foi tudo que eu vi na faculdade, a gente colocou para dentro da Atlética. Muito parecido com Empresa Júnior. Empresa Júnior já tinha isso mais estruturado na época. Então, tudo você usa na vida. Então, assim, na Atlética, eu também já fui um pouco do Cefet Júnior, do diretório acadêmico, faço curso de um monte de coisa. Tudo serve, gente. Tudo serve para alguma coisa. Tudo serve para alguma coisa. Mas, assim, de uns tempos pra cá, eu tenho aprendido muito mais no YouTube, assim. Sim. De uns 2, 3 anos pra cá, eu tenho aprendido muito mais no YouTube. Vídeo aula ali. Vídeo aula. E aí você compra um curso, gostei desse cara aqui, né? Você pega uma aula grátis, gostei desse cara, vou comprar o curso desse cara. E compra o curso, assiste. E aí o ensino mesmo, aquele ensino, de ir pra sala de aula e tudo mais. Hoje, com 34 anos, a filha, não consigo. É muito mais difícil. Fica muito mais difícil, sem dúvida. Aí você ficou na Atlética, e aí, nesse momento lá no Cefet, você se desvincula do esporte? Boa, Heitor. Só perguntas boas. Não, vamos lá. E voltando um pouco, né? Então, no terceiro ano eu parei para estudar. E no primeiro dia que eu entrei no Cefet, eu falei, ok, onde é o time de vôlei? Eu quero voltar a jogar vôlei. Cadê a quadra? Cadê a quadra? Não, a quadra tava lá. Queria saber qual é o horário do treino. Como é que eu me apresento? Tô aqui para entrar em campo. E eu descobri, Heitor, que não tinha time de vôlei no Cefet. Aí eu falei, como assim não tem time de vôlei? E agora? Ok, vamos montar um time de vôlei. Eu fiquei catando meninas no bosque, nos corredores, contratei técnico, material. A gente treinava 2, 3 vezes por semana. Obviamente, era um ritmo muito mais tranquilo do que na época do Botafogo, que era, enfim, uma loucura. Mas, depois de quase 5 anos treinando, participando dos campeonatos, o campeonato era Interenge, que são jogos de engenharia.
suando a camisa, fomos campeões universitárias. Então, assim, Maneiro. Tudo valeu a pena. Quanto tempo depois? Isso. Desculpa. 5 anos. 5 anos? Caceta. Muito tempo. Sou resistente, ó. Não tem essa, não. E olha só, eu fui campeã, eu já era formada, tá? Porque eu continuei jogando depois de formada, que eu falei, eu só largo depois que eu for campeã. Cara, não largo o osso mesmo. Deixa eu falar. Acabei esquecendo de perguntar. Alguém dessa época tua de Botafogo virou profissional? Olha, que jogava comigo diretamente no Botafogo, não. Mas tem meninas que jogam. Um exemplo, a Gabriela Guimarães, que é do Sesc, do Flamengo. Ela é 9'3", né? Ela é um ano mais nova do que eu. E ela jogou comigo no Céu também, do time das estrelas, né? Ela também era. Eu acho que é mais ela, que é mais... Assim, tem outras que gerações... É a mais famosa, né? Porque ela é uma geração abaixo da minha, né? Que é 9'3", eu sou 9'2". Só pra explicar, né? Entendi. Pra quem é atleta, a gente fala o ano que você nasceu. O ano que então, nasceu. eu nasci em 1992. Você já leu Outliers? Já. O Outliers, no primeiro capítulo, é sobre o ano que você nasceu. É isso. Gente, só pra posicionar vocês, o Gladwell fala que o ano que você nasceu ou o mês que você nasceu vai fazer diferença no seu resultado. E aí, para atletas, o primeiro trimestre é essencial. Então, se você não nasceu em janeiro, fevereiro ou março, dificilmente você vai ser um atleta de alta performance justamente por causa disso. Heitor, existe gente que nasceu dia 29 de dezembro. Fora da curva. É exatamente, Outliers é o nome... traduzindo, fora da curva. Não, e foi legal você tocar nesse ponto, porque eu nasci em dezembro. Eu sou dia 10 de dezembro de 92. E a gente sempre falava, nossa, se eu tivesse sido 9'3". E a Gabriela Guimarães, ela também é de dezembro. E também, assim, a gente perde muito, porque quando a criança ou adolescente está em desenvolvimento... 6 meses faz muita diferença. Muita diferença. Então, sim... Vamos lá, sou botafoguense, sofredora, fui atleta, nasci em dezembro. Só coisa difícil. Só punk. Maneiro. E aí você, lá no Cefet, o que você fez além de procurar gente pra jogar vôlei contigo? Então, E estudar, né? Exato, Óbvio. Né? Montei o time de vôlei. Depois de alguns anos, a gente resolveu montar um time de basquete. E, obviamente, também não tinha menina. Aí lá fui eu jogar basquete. Eu nunca tinha jogado basquete na minha vida. Até que eu dava pro gasto ali. Eu ajudava a equipe. Joguei basquete também. Nisso, quando eu fui presidente da Atlética, eu consegui um campeonato fora do Rio, que eu queria que o pessoal tivesse uma outra experiência. Então, a gente jogou um campeonato que foi o Engenharia dos Mineiros. Foi super legal também. Fiz parte do Cefet Júnior, fiz parte do diretor acadêmico. No meio da faculdade, eu tinha que começar a estagiar, né? Comecei, por onde eu começo? E aí eu falo que eu procurei aonde as pessoas trabalham muito e ganham dinheiro. Eu descobri que era no mercado financeiro. Então, lá fui eu e começar a estagiar no mercado financeiro também. Mas assim, Heitor, durante a faculdade inteira, desde o começo, que eu fazia 2 ao mesmo tempo, até o final, eu sempre tive uma rotina insana. 10, 12 horas, 14 fora de casa. E isso foi desde os 12 anos, quando eu era atleta já do Botafogo. Então, a vida inteira foi disciplina, foco, resiliência, gestão de tempo. Então, foi a vida inteira assim. Eu sou treinada há muito tempo nesse ritmo, né? Tu chegou a terminar a matemática? Não terminei porque justamente quando eu comecei a estagiar, não dava para fazer 2 faculdades de estagiário, mas estagiar em banco, né? E aí foi quando eu tranquei. Olha só, fazer apenas engenharia e estagiar já é um desafio, pô. Exato. E vou falar mais, Heitor. Fazer engenharia, estagiar no mercado financeiro, e eu virei trainee quando eu estava na faculdade. Você não está entendendo, Heitor, o que era a minha vida. Eu vivia. Eu fazia projeto final sábado e domingo. Sábado e domingo eu ia pro banco fazer projeto final. Era a única hora que dava. Entendi. Assim, loucura. Loucura total. Como é que é? Mas tu foi pro mercado financeiro, você fez o trajetinho normal de vou fazer um processo seletivo, entregou o currículo, foi assim? É isso. Heitor, minha família é classe média, ninguém nunca trabalhou em mercado financeiro, ninguém, assim, classe média a gente não passava fome nem era rico. Classe média. Então não tinha nenhum contatinho, não tinha nenhum quem indica. Fui eu acho que era vagas.com o nome, era algum desse site de vagas. Me inscrevi, para você ter ideia, eram mais ou menos uns 300 inscritos para uma vaga, a princípio. E aí depois abriram outras 2 vagas. Então eu fui selecionada, né, nesse 3/300, vamos dizer assim. Mas foi isso. Processo seletivo, fui fazer prova, dinâmica de grupo, entrevista, processo normal.
suor e... Sangue, suor e lágrimas. É isso. Sem indicação e sem atalhos, como a gente gosta de falar. Sirva, seja forte, não enche o saco. É isso. É uma filosofia de vida. É isso. Eu gosto muito de falar, Heitor, que eu sou o reflexo da educação, do esporte e da oportunidade. Porque também, se eu não tivesse tido essa oportunidade de começar a estagiar no banco, eu não estaria hoje aqui falando que eu tenho uma carreira de 8 anos no mercado. Então, eu falo que esse tripé, para mim, é a base da formação do cidadão do país. Educação, esporte e oportunidade. Cara, isso transforma a vida das pessoas. Sim. Eu não sou nenhuma Mulher Maravilha, não, Heitor. Mas eu tive esses 3 tripés e isso molda, né? E moldou o que eu sou hoje. Você entra no mercado financeiro, que é, obviamente, mais uma vez, né? A gente já falou da política. Aí você entra no mercado financeiro, que também é um ambiente muito... É o ambiente dos homens, né? E como é que você lida com essas paradas? Você fez engenharia, que é basicamente homem, né? Na minha sala, acho que devia ter uns 15%. 15% a 20% era menina. E civil costuma ter mais menina do que a média. Produção tem um pouquinho mais, mas em segundo lugar, logo a civil. Mas engenharia não é um ambiente que é naturalmente feminino. E aí, só para trazer o clichêzinho, tipo, enfermagem, por exemplo, né, é o total contrário disso. Você sempre teve nesse ambiente também o esporte, que também é um ambiente que é prioritariamente masculino. Como é que você lida com essas questões de ser uma menina dos ambientes masculinos? Menina, não, uma mulher, né, Heitor? Tô com quase 30, né, Heitor? Mas você era uma menina lá em Botafogo. Eu vou fazer 30, dia 10 de dezembro. Eu tô na crise dos 30. Tá? Tipo assim, 30. A crise dos 30. É isso. Relaxa, é melhor do que os 20. Relaxa que é melhor do que os 20. Não, legal, Heitor. Assim, boa pergunta também. Eu vou botar um sino aqui toda vez que... Boa pergunta. Vai. Não, mas é isso. Eu acho que isso vem muito do... Eu acho não, eu tenho certeza que isso vem muito do reflexo da família e da criação. Os meus pais nunca... me colocaram na posição de vítima, de que você não pode porque você é mulher, não vai porque é um ambiente masculino. Eles sempre falaram, vai lá e faz, enfrenta. Então, assim, eu sempre tive muito suporte dentro de casa, muita base. Então, sim, fui jogar vôlei no esporte com ambiente masculinizado. Fui fazer engenharia, foi até legal você comentar. Quando eu comecei na engenharia elétrica. Heitor, entraram umas 50 pessoas na minha turma. Se tinha eu e mais 2 meninas, 3 era muito. Então, assim, eu acho que a engenharia elétrica talvez seja o extremo da engenharia. Deve ser. E depois, quando eu mudei pra produção... Eu acho que talvez a eletrônica seja ainda mais. Quando eu digo elétrica, em geral, né? Porque lá... Porque é junto, né? No Cefet é junto. É elétrica e aí tem as ênfases. Eletrônica, entendi, telecom, eletrotécnica... E era telecomunicações, telecom e eletrônica. E aí tem as ênfases, né? Então, entro no ambiente da engenharia também masculinizado, entro no ambiente do mercado financeiro também muito masculinizado. Para você ter uma ideia, eu comecei na tesouraria, que era back-officezão do banco. Back-office, pegar assinatura, entregar papel. Explica pra galera o que é o back-office. Vamos lá, é legal falar isso. Gente, o back-office, pensa numa fábrica. É o chão de fábrica. É aquele pessoal que entra ali para ralar. Suor, ralar. Na época, eu ficava distribuindo os papéis para os sócios assinarem, para liberar pagamento. Então, eu brinco que... hoje em dia está tudo moderno, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas na minha época, era papel mesmo, assinado. A menina com 29 anos já está falando na minha época... Não, mas Heitor, o que aconteceu com o mundo financeiro foi uma loucura nesses últimos 10 anos, talvez. Eu sempre falo que isso aqui não seria possível há 10 anos atrás, pô. Assim, hoje a gente não tá fazendo ao vivo, mas eu já faço programas ao vivo em Full HD. Há 10 anos atrás não era possível, não existia a tecnologia necessária para isso. Você precisava estar num estúdio de televisão profissional para fazer uma parada dessa, sacou? Heitor, há 10 anos atrás ninguém falava em investimento. Investimento era coisa para rico. Não, como assim? Bota o dinheiro na poupança. Olha o que aconteceu com o Brasil de 10 anos. Mas banco de varejo ainda vende CDB como investimento. É isso. E assim, é um investimento. Assim, não deixa de ser, mas tem coisa. Mas é um investimento merda. É isso. Assim, tem investimentos melhores. Tem investimentos melhores. Então, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo, por isso quando eu falo na minha época, Heitor, era na minha época. Hoje em dia, se eu chego no banco e falo que as pessoas assinavam papel para liberar pagamento, o pessoal vai rir. Porque como assim, cara? Tem que ter uma assinatura? Faz um Pix aí. Tipo, é surreal. As coisas mudaram muito rápido. Então, quando eu entrei no banco, eu entrei na tesouraria.
E logo depois de uns 6, 7 meses, eu fui para uma das áreas mais renomadas do banco, que foi processo interno também. Processo seletivo interno. Fui para essa área, que era a área de Sales and Trading. Traduzindo, né? Nome difícil, né? É uma área que a gente fazia aplicação de cliente que CDB. A gente fazia câmbio. Assim, era muito mais contato com o cliente, apesar de eu ser responsável pela parte mais técnica. E lá, era eu e mais 5 caras na mesa. Ali começou o mercado financeiro, porque a gente era num aquário, que a gente chama, era eu e mais 5. E foi eu e mais 5 durante muito tempo. E assim, Heitor, zero problema, tá? Era de igual para igual, eu era super reconhecida no banco, eu almoçava com o presidente do banco, eu era, assim, virei trainee, então nunca tive problema com isso. E hoje também, eu tenho um escritório de assessoria financeira, sou eu e o meu sócio, e hoje Merchanzinho. Somos... Qual é o merchan? Qual é o nome do teu escritório? Argos Capital. Argos Capital. Argos Capital, a gente fica na Gávea. É isso. E aí, hoje sou eu e o meu sócio, e nós somos quase 10 no escritório. Pergunta quantas mulheres tem. Uma. Só eu. É isso. Então, assim, gente, nunca foi problema. Estou num ambiente masculino a vida inteira e tô surfando. Top. É isso. Maneiro. Desse tempo, você ainda continua no mercado financeiro, né? Só que agora com o seu escritório. De todo esse tempo, deixa eu dar um passo atrás. O que você mais aprendeu no esporte? No esporte? Nossa, Heitor, eu sou o esporte. Resiliência, foco, disciplina, trabalhar em equipe, seguir a regra do jogo. Heitor, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, mas eu faço isso desde os 12 anos. Eu trabalho /treino 10, 12 horas por dia desde os 12 anos. Então, assim, não é uma coisa, mas é tudo isso que eu falei. Você molda o cidadão, você forma pessoas. E não só o cara que vai virar atleta de alto nível, não. O atleta de alto nível é nem 1%. Mas é a pessoa ficar resiliente, a pessoa acordar cedo, a pessoa ter motivação, que a gente estava até falando mais cedo. Motivação não serve pra porra nenhuma, na minha opinião. O negócio é o seguinte, pessoal. Motivação foi uma história que inventaram para as pessoas poderem dar desculpa para não fazer as coisas. Porque certas coisas, Catarina. Pode chamar de Kátia. Catarina é muito complicada. Fala que os pais capricharam. Kátia é melhor. Kátia, certas coisas têm que ser feitas. Você não precisa estar motivado para escovar seus dentes. Você não precisa estar motivado para ir trabalhar. Você não precisa estar motivado para criar seus filhos. Você não tem filhos ainda, mas... Se Deus quiser, vou ter dois meninos. 2 meninos, tem nome? Não, o nome deixa pro pai, que ainda não existe, mas deixa pro pai. Tá bom. Então, assim, você não precisa... Tem certas coisas e você precisa de motivação. Um belo dia falou assim, então... você precisa estar motivado. Eu não sei a etimologia ainda, né? Mas eu culpo muito essa parada. Eu vou falar nossa geração, porque eu tô do... Você tá com quase 30, eu tô com 34, menos de 35. Então, eu tô ali no limiar. A gente tá quase na mesma geração. Então, assim, cara, nossa geração tem um problema muito sério com essa parada de eu estou desmotivado, eu estou... Meu irmão, tem certas coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer porque você tem que fazer, porra. Ninguém te motiva para respirar. E aí eu acho a motivação merda. Eu sou adepto da disciplina. Fazer todo dia a mesma coisa até chegar à perfeição. E, Heitor, o que você faz todos os dias, a disciplina que você falou, isso é quem você é. É isso quem você é. Não é o que você faz em 1 horinha na semana. O que você faz todo dia que molda você. É isso aí. E pro bem e pro mal. Se você faz todo dia uma coisa ruim, você será disciplinado naquela coisa ruim também. E aí, só pra trazer aqui, eu que sou gordo, falo de cadeira. Uma cadeira forte, inclusive, porque eu sou gordo, senão eu não me aguentaria. Se você comer merda todo dia, você estará indo pelo caminho de engordar, pô. Entendeu? O MM olhando ali pra mim, eu já olhei pra ele já olhou pra mim, a gente tá namorando aqui. E eu falo, e não tem problema, mas é você, em paralelo, a pessoa, cara, faz uma atividade física, sabe? Não precisa comer no McDonald's todo dia, sabe? Come uma vez na semana ali, mas dá aquela remediada. Exatamente. E a gente tá muito... Você esteve em 3 ambientes, engenharia, mercado financeiro e esporte, que são muito sobre deixar os prazeres de hoje, né? Pra plantar, né? Pra você colher lá no futuro. Então, você plantar, treinar é plantar, juntar dinheiro é plantar. Estudar. Não deixar pra estudar na véspera é plantar, né? Estudar um pouquinho todo dia. Tudo isso é plantar. Só que eu acho também, e aí eu atribuo muito a uma questão... O brasileiro, né? A gente tem 2 grandes problemas. O brasileiro
de modo geral. Sendo bem... juntando todo mundo no mesmo pote, né? A gente tem dois grandes problemas. Primeiro, a gente tem muito a questão do sebastianismo na nossa veia, que é aquela questão de alguém vai salvar a gente, né? E aí, pra quem não sabe o que é sebastianismo, é a crença de que São Sebastião iria salvar os portugueses de um destino incerto. Alguma coisa como o Destino Manifesto para os americanos, só que traduzido para o português, né? E aí, São Sebastião vai chegar para salvar a gente. São Sebastião morre numa guerra, numa batalha na África, e aí o corpo dele nunca é encontrado e jogam ele pro inconsciente português. Então, o brasileiro tem muito disso, a gente está sempre precisando de um salvador da pátria, a gente está sempre precisando de um messias, a gente está sempre precisando de um cara muito foda que vai chegar e vai mudar tudo. Isso explica as últimas 4 eleições. Eleições para presidente. E outra coisa, que aí é realmente estrutural, que é a questão da nossa moeda ser muito fraca. Como a gente tem historicamente, e aí eu não estou falando eu estou falando de 50 anos já. Como a gente tem há 50 anos uma moeda muito fraca, o incentivo ao consumo é muito alto. Então as pessoas estão sempre que eu recebo dinheiro, eu tenho que gastar logo. Eu não posso guardar esse dinheiro, porque se eu guardar esse dinheiro, ele vai perder valor. E daqui a um mês ele vai estar valendo muito menos e tudo mais. Enfim, é isso. E aí, eu atribuo essas duas coisas. Uma é mais subjetiva, a outra é mais um pouco mais objetiva. Filosófica, né? E a outra é mais concreta. Assim, a outra é mais concreta. E aí eu acho que o brasileiro, a gente quer muito as coisas pra ontem, a gente quer muito pílula mágica. O ser humano, de um modo geral, né? Ele prefere minimizar os desconfortos. Isso é Mises, tá lá, né? No Ação Humana. Mas o ser humano, de um modo geral, prefere. Só que o brasileiro tem um incentivo muito forte para isso. Entendeu? Enfim, é isso sobre desconforto e sobre não plantar, né? E aí você teve nesses 3 ambientes que você precisa muito plantar. Eu nunca tinha pensado dessa forma, então eu gostei. Qual? De plantar, que você falou, de que a vida inteira é sempre plantar. Pô, me respeita, pô. Pelo amor de Deus, tô aqui filosófico aqui. Um mês já aqui nessa porra, pô. Aprendi a beça. Então, assim, eu só aprendi isso. Eu também não aprendi cedinho. Eu aprendi depois de ter sido expulso da Marinha, de levar as coisas nas coxas, de, tipo, ter perdido algumas oportunidades de carreira, financeiras. E eu falei, não, cara, eu preciso colocar minha vida... dar foco nisso. Preciso dar foco nisso. E aí, depois que eu passei a dar foco nas coisas... As coisas acontecem. As coisas passaram a acontecer, cara. Tipo, porra, mano, eu jamais esperaria o resultado que isso aqui tá dando. Entendeu? Mas foco, enfim. Disciplina, resiliência. É isso aí, disciplina, resiliência, foco, mistério, ir pra frente, ir pra ter um objetivo, ter alguma coisa bem... snipe, né? Eye of the Tiger. Tipo, olhar para aquilo ali e ir para cima com foco no resultado. E eu atribuo isso muito ao esporte, mas eu falo que se você não está preparado, se você não tem educação para isso, também o cara está muito motivado, mas não sabe como fazer, não sabe. Educação que eu digo conhecimento mesmo. E se a pessoa não tem a oportunidade, cara, por isso que eu falo que é o tripé, Heitor. Se não for o tripé, o cara é muito disciplinado, tem muito foco, quer muito, mas não tem o conhecimento, não tem oportunidade. O cara é muito estudioso, tudo mais, não sei o que lá, fez doutorado não sei aonde e nunca teve oportunidade. Então, assim, eu falo que são os 3 juntos. Aí o cara é muito estudioso, teve oportunidade, mas não tem disciplina. Aí entra na motivação que você falou. Mas não, vou deixar para amanhã, veja bem, vou postergar. E aí? Não funciona. É complicado. Mas a gente tem um problema que também um problema brasileiro, mas aí não é um problema do brasileiro, não, desse país que está na América do Sul, não. É um problema de países com instituições fracas, que é a questão do... Não sei se você já leu Por que as Nações Fracassam. O quê? Por que as Nações Fracassam. Já. Tá, então, tem o autor dele, que é o Acemoglu, ele lançou um livro depois do Por que as Nações Fracassam. Corredor Estreito. Não, isso não Puta que pariu, leia. Opa, caralho! Pode ser depois do dia 2 de outubro? Pode. Eu vou fazer o seguinte. Faz uma listinha. Eu vou te dar o sumário. É isso. Podcast, adoro também. Série pra ver. Série eu não vejo muito, não. Eu acho que ele tem um podcast. Posso estar enganado, mas eu acho que ele tem um podcast. Eu gosto de podcast. Adoro ouvir podcast. Pode passar. Tá. E aí, ele fala sobre qualidade de instituição lá no Porque as Nações Fracassam e tudo mais. E ele dá algumas explicações no Corredor Estreito. A gente tem um problema no Brasil que é o tal do rent seeking, né?
que é a captura das instituições. O que é isso, né? A elite dominante. Aí ele vai falar assim, lá, o Heitor marxista. Não, é um fato. Existem pessoas que estão no poder. Isso é a elite dominante. Ela está sempre tomando para si os meios de não conseguir... das pessoas não conseguirem fazer a transição entre as camadas de renda. Dificultando. E aí eles começam a entrar na burocracia do empreendedorismo. Exatamente. Aí você vai e cria burocracia. Vou criar essa burocracia aqui. Essa burocracia aqui tem tudo a ver. E aí você não coloca um ensino de base de qualidade. Quando a gente vê nas faculdades públicas os cursos mais renomados, medicina, engenharia, direito, você vê alimenta, elite. Alimenta a desigualdade, pô. E aí o pessoal fica brigando. Não, vamos brigar pela cota na faculdade, isso e aquilo. Gente, tem que focar no básico. É lá que tá o problema. Tá faltando vaga em creche. Tá faltando vaga em creche no município do Rio de Janeiro. É isso aí. E aí eles tiram foco e colocam foco, não. Vamos botar aqui foco na universidade. Gente, é lá na ponta. Se o cara chegou na universidade, é uma parcela muito pequena que chegou na universidade. É isso aí. Aí tem você uma parcela muito pior lá na ponta. Eu não sei se no Cefet era assim, mas tem várias faculdades... Tem várias faculdades de engenharia que tem o cálculo zero, que é para ensinar a base, básico. Porque as pessoas não conseguem nem chegar no cálculo 1. Só que, em tese, você tinha que ter aprendido isso no ensino médio. E digo mais, se teu pai tem 64, ele aprendeu... 65. 65? Teu pai aprendeu cálculo no ensino médio, porque ele fez o mesmo ensino médio que eu. E só tem 2 colégios nesse Brasil que ensinam cálculo no ensino médio. Colégio Naval e São Bento. O São Bento também. O CAP da FRJ também não tem, não? Não sei. O que era vendido pra gente lá... Era só vocês dois. É que só a gente e o São Bento tinha. Legal. E aí, cálculo... Até a década de 1950 era matéria de ensino médio. Não, e digo mais, tá? Vou até voltar um ponto antes. Você comentou da engenharia, e mal ou bem, engenharia é um curso de elite. Elite que eu digo assim, a pessoa que gosta de números, vou fazer engenharia. Poucas pessoas falam, vou fazer matemática, que foi onde eu fiz também, eu comecei. Eu tô falando, né, que eu tô filosófico, eu tenho uma teoria sobre isso aí. Não, deixa eu te falar, Heitor. Eu fazia matemática na UFRJ. Que, ao meu ver, era faculdade de matemática que as pessoas queriam ir. Heitor, as pessoas não sabiam fazer conta direito. Cálculo zero tinha que ter, sei lá, álgebra, tinha que ter coisas básicas. E eu ficava assustada. Como assim? A pessoa passou para matemática na FRJ e a pessoa não tem a mínima condição, gente. Como é que a pessoa vai ver a professora? Cara, era surreal. E aí você via as coisas e falava assim, gente, esse país tá ferrado mesmo, né? Eu tenho uma teoria tirada... Do meu fígado, né? Nunca passei, que eu chamo de espiral da piroca. Que é o seguinte, o moleque que é bom no ensino médio em história, ele não será historiador. Esse cara vai fazer direito, ou vai fazer RI para ser diplomata, ou vai fazer... O moleque que é bom em português, ele vai fazer direito. O moleque que é bom em biológicas, ele vai ser médico. O moleque que é bom em matemática, vai fazer engenharia. O que sobra? Administração, talvez. Aí tem a administração e economia, fica ali no meio. Economia tá ali no meio. O que sobra? As licenciaturas. E aí você acaba levando para as licenciaturas os caras que não são os super tops. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer para ontem, a reforma Qual a delas? Reforma do ensino médio, não, tá. A reforma do Temer do ensino médio já deu uma melhorada nisso, que é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é liberar, dar aula não pode ser exclusivo de licenciatura. Sim. Porque primeira aí coisa, sim. Engenheiros deveriam poder dar aula de matemática. Exato. Assim, aqui entre nós, um monte de engenheiro dá aula de matemática. Tá? E por que não? Se esse cara aprendeu bem, e aí aprender é um conceito muito espinhoso, porque a gente acaba aprendendo para passar na prova, né? E aí aprender para a vida é uma outra discussão filosófica e tudo mais. Mas enfim, a questão a escola hoje, o ensino médio principalmente, virou uma fábrica de pessoas para passar no vestibular. Exato. Né? Por quê? O vestibular virou a base. Sim. E todo mundo tem que ter ensino superior. O ensino superior deixou de ser um diferencial. Exato. Passou a ser o básico.
E aí a gente veio o FIES, e aí o FIES multiplicou o número de vagas absurdamente e tudo mais. Enfim, são escolhas. E aí eu tô falando, não são escolhas ilegais, não. São todas escolhas completamente democráticas. Essas coisas passaram no Congresso. Foram escolhas ruins. Foram escolhas democraticamente ruins. E tudo feita... Você falou de respeitar as regras, né? Tudo feito em cima das 4 linhas. Tudo regras que foram feitas direitinho, mas são regras ruins. São regras péssimas, né? Na minha opinião. Enfim, e aí como é que é a espiral da piroca? Esses caras que não são os melhores naquelas matérias viram professores que vão ensinar novos alunos que não serão. E aí você vai numa grande espiral que o resultado não é o melhor, não é o ideal. Né? É o que está acontecendo no nosso país. É assim que funciona. Então, assim, você tem que mudar tudo. Primeiro, focar na educação básica. É isso. Você tem que ter uma educação básica assim, top. O que me incomoda muito é quando as pessoas começam a tirar o foco das coisas. E assim, para não falar que a gente não falou... Para não dizer que a gente não falou de flores aqui, o Pronatec era um bom programa vendido de forma bosta. Porque, como assim? Lembra do Pronatec? Sim, mas como assim? O Pronatec, ele queria focar no ensino técnico. E é legal. Sim, é ótimo. É ótimo. O que a maior parte dos países do mundo que deram certo fizeram foi focar no ensino técnico. O Cefet, eu até brincava. Isso é outra coisa legal também, né? Quando eu fui estudar no Cefet, vamos lá, minha família era classe média, mas eu sempre morei na Zona Sul, sempre estudei em boas escolas, e eu acho que foi até isso que me dava muita motivação. Que eu tinha do meu lado Esquece amigos, motivação, né? Não pode falar motivação. É isso pode dava... falar motivação, não, só não serve pra nada, mas pode. Mas é isso que me dava força para querer mais, que eu via as pessoas, caramba, com os carrões, com casa em Búzios, isso e aquilo, e eu não tinha. O teu meio te molda. É isso. E por que eu tô comentando nesse ponto? Que você falou do curso técnico. Quando eu fui pro Cefet, as pessoas só conheciam o Cefet como curso técnico. E, diga-se de passagem, um dos melhores do país. Sim. Ninguém sabia que tinha faculdade. E aí, quando eu falo que fazer faculdade, o pessoal, mas tem faculdade no Cefet? Tem, gente, tem faculdade. Eu faço engenharia. E assim, e as pessoas menosprezam o curso técnico, que não foi o meu caso, eu fiz engenharia, mas menosprezam como se fosse uma coisa ruim. Mas não é. Não. Cara, eu tinha amigos que faziam engenharia comigo e tinham feito técnico no Cefet. Cara, já trabalhavam, já ganhavam dinheiro, já pagavam as contas. Eu tinha um amigo também que já tinha sido concursado da Petrobras. Ele era técnico, ele trabalhava como técnico embarcado na Petrobras. Sim. Então, assim, tem que parar de demonizar como o curso técnico fosse uma coisa ruim, porque não é. Não é. Isso leva as pessoas a ganharem dinheiro desde o começo, profissionaliza, aí volta de novo. A pessoa que começa desde o ensino médio, trabalhando, fazendo estágio, tem a disciplina, tem o foco, tem a resiliência, paga suas contas, ajuda em casa. Cara, gente, como é que isso pode ser ruim? Não tem como isso ser ruim. Mas as pessoas demonizam. Não, você tem que fazer faculdade, esquece curso técnico. Cara, gente, também vamos incentivar o curso técnico. Tem muita... Gera emprego, gera renda para as pessoas. Mas não querem falar sobre isso, né? Não vamos falar sobre isso. Não querem. Ninguém aqui está dizendo que comunismo é bom, pelo contrário. Mas a China comunista, primeiro, esse negócio de educação grátis, não tem nem na China comunista, né? Na China você paga a faculdade. A faculdade e a escola também. E aí, como é que é a cobrança? A cobrança é de acordo com a nota da faculdade. A faculdade é boa, ela é mais cara. A faculdade é ruim, ela é mais barata. E o que acontece? Existe um crivo bizarro para você ir passando de nível. Então, por exemplo, o ensino fundamental, todo mundo vai fazer, normal. Tá? Se alfabetizar, saber contar. O ensino médio, nem todo mundo vai fazer. Os piores alunos do fundamental não vão fazer. Tá? Ou por falta de... Assim, eles não negam acesso não, tá? Existe um livro... Pra você é essencial, tá? Se você tem que ler. O que o Brasil quer ser quando crescer. Gustavo Cerbasi. Tá? Procura lá. E aí vai pro ensino médio. Eles não negam o acesso ao ensino médio, não. Mas eles... Por exemplo, a gente tá aqui em Jacarepaguá. Então, você vai ter que fazer o ensino médio lá em Itaboraí. E, obviamente, a pessoa não vai fazer, entendeu? Sim, entendi. Aí, do médio vai pro técnico. E aí só vai mais uma galera. Do técnico vai pro superior. E só vai mais uma pequeníssima galera. E pra onde você vai no superior, vai meio que definir o que você vai ser. Se você vai ser um cara de sucesso ou se você não vai ser. Aí você... Pô, Heitor, isso cheira a eugenia acadêmica. É a China comunista, né, gente? Não dá pra esperar... Não dá pra esperar um sistema muito bacana dos comunistas, mas é assim que faz, entendeu? E tem um negócio muito maneiro nesse livro, que é o seguinte, o cara tava entrevistando uma professora
A professora já tinha 20 e poucos anos de carreira. E falou assim, professora, quantas vezes você já faltou ao trabalho? E ele falava inglês com uma tradutora, a tradutora falava. Aí pergunta pra ela quantas vezes ela já faltou ao trabalho. Aí ela perguntou em chinês e ela falou, quê? Aí ele, quantas vezes você já faltou? Ele, como assim faltar? Eu nunca faltei ao trabalho. Só quando eu tava doente. Por que eu faltaria ao trabalho? E aí a gente vem aqui pro Brasil, nas realidades, você passou por isso? O quê? Greve? Ah, muita? Nossa! Das realidades. E sabe qual é o pior? É a manipulação que eles fazem com os alunos. Porque eu estudei em escola pública, federal, era professor com botãozinho de partido, era falando que a reforma da Previdência era errada, era explicando pra gente que a greve era uma coisa que não era. Só que, se você não tem um bom conhecimento de fora do meio, você acredita. Pô, sou professor, pessoa que tá ali. Cara, o que ele tá falando figura de autoridade, pô. É isso. E é isso que acontece com o nosso ensino no nosso país. Então, assim, o professor vai sim com botão de partido da aula, o professor faz sim campanha política dentro de aula, o professor é sim partidário, faz coisa errada, faz. E se você não tem um meio que te molda, você é moldado pelo meio deles. E, graças a Deus, o meu meio era o meio da economia, do mercado financeiro. Eu entendia o que estava acontecendo. 14 você estava na faculdade ainda, né? Eu estava entrando no mercado financeiro. Eu entrei em janeiro de 2014. Foi o meu primeiro estágio. 14 foi bizarro por causa de 13. Eu fui nas passeatas. Fui nas passeatas sem entender muito bem. Ainda não estava no mercado, pô, então, vamos lá, eu tava vacinado já, porque eu tinha estudado economia. Você já era mais velho também, já tinha 5 anos a mais. Pô, não lembra disso não, pô. Tá me fudendo. Então... sim, mas eu tava vacinado. Minha irmã fazia Cefet nessa época, talvez ela já tivesse se formado. Mas ela sempre foi politizada e tal. Falou, cara, vamos lá. Porra, vai ter aumento aí. Eu falei, olha só, vai ter aumento. A empresa é obrigada a apresentar a memória de cálculo. E se não tiver aumento, significa que esse dinheiro vai vir de algum lugar, vai vir de imposto, pô. Eu já tinha essa noção. Aí, Facebook, fiz um textão. Fui impactado por um texto do, então, na época, Reinaldo Azevedo. Aí o Reinaldo Azevedo citava muito o Rodrigo Constantino. Fui pro Rodrigo Constantino, que na época ainda era liberal. Hoje não passa de eu ia falar um nome muito feio, mas ele pode me processar. E ele não pode me processar por isso, porque eu tenho muito mais coisas a respeito. Ele era muito... um liberal de fato, né? Eu falei, caralho, eu concordo com esse cara aí, mano. Várias paradas eu concordo com esse cara. Algumas não, mas várias coisas sim. E aí eu conheci o Instituto Mises. Sim. Aí sim! Aí eram drogas pesadas. Não, e é o que eu falo, assim, eu comecei a... É porque na minha família a gente nunca falou. Apesar da minha mãe ter sido muito envolvida com política, quando eu nasci ela não era mais. Meu pai também nunca foi de falar de política, então lá em casa a gente nunca teve debate político. E na faculdade, o Cefet só tem curso de exatas, né? E normalmente, erradamente, a pauta política está mais no curso de humanas. Então no Cefet também... Tirando os professores que ficavam fazendo campanha política, a gente não falava de política nem de economia nos corredores, com os amigos. E eu comecei a ter esse viés, a entender quando eu entrei no mercado financeiro em janeiro de 2014. E assim, Heitor, você começa a ler, você começa a fazer conta, você começa a ser impactado, você começa a entender o que acontece. Exato. Você começa a receber o seu primeiro bônus. Entende que um percentual enorme vai para o governo, porque é de imposto, você... Opa, peraí. Como assim, cara? Cadê meu bônus, porra? Que isso? Eu que trabalhei 12 horas por dia aqui. Como assim? E você começa a entender. E aí, eu acho engraçado que muitos amigos meus estão começando a entender agora. Todo mundo fala, né? Se você não é socialista, quando você é jovem, você não tem coração. Não tem coração e se é socialista, não tem cérebro, depois, né? Se você continua, você não tem cérebro. Eu tenho muitos amigos que estão entendendo, que eu já falava desde... Acho que isso é do Nelson Rodrigues, se eu não me engano. Acho que é do Nelson Rodrigues. Muitas amigas minhas hoje entendem o que eu já falo há 8 anos atrás. Eu fiz o meu primeiro evento, né, de lançamento da Vaquinha no dia 15 de maio. Aí uma das minhas amigas que foi, ela, não, porque... Pode botar o link da Vaquinha aí? Pode, claro, gente. Fala aí, por favor. Qual é a Vaquinha? A Vaquinha do Quero Apoiar, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Gente, o objetivo da Vaquinha não é só o volume financeiro, é muito mais a quantidade de pessoas. Então, qualquer valor ajuda. Se você puder dar R$30, já tá ótimo, já é um golaço. Então, por favor, gente, apoie. A gente precisa desse financiamento. O Novo não usa dinheiro público. A gente não usa dinheiro do fundo eleitoral. Traduzindo, né?
O fundo eleitoral é um fundo de 4,9 bilhões. Bilhões Com B, de reais. Com B. Muitos zeros. Que os partidos usam para fazer campanha política, para fazer santinho, fazer panfleto. Nós do Novo somos totalmente contra. Esse dinheiro tem que ser usado para prioridade: saúde, segurança e educação. E o financiamento das campanhas tem que vir da sociedade. Se você acredita nesse projeto, se você entende que a gente não é para usar o fundo eleitoral, que é para usar o financiamento das pessoas, contribua. Qualquer valor ajuda. R$30 já vale. Muito obrigada. Foi bom, Jabá? É excelente, pô. Tá maluca. Deixa eu te falar. Cara, é uma briga. O Novo existe desde 2015. Setembro de 2015. Isso aí. Aí a primeira eleição foi outubro de 16. E aí ele existe desde 2015. Desde 2015 que estão brigando pra devolver dinheiro do fundo eleitoral, cara. E sabe por que tem essa briga, né, Heitor? Você sabe. Porque se a gente consegue devolver e coloca no que realmente importa, a sociedade pressiona para os outros partidos fazerem a mesma coisa. Então, aí. Não, peraí, vamos ficar aqui na nossa, vamos deixar eles devolverem, não. É um verdadeiro absurdo. Olha só, para você ter ideia, a gente tem 513 deputados federais. Isso no Brasil todo, né? Aqui no Rio são 46. A gente tem 8 deputados federais do Novo, sendo um aqui do Rio, o nosso querido Paulo Ganimi, que vai ser o nosso futuro governador desse Rio de Janeiro. Por favor, galera, por favor. Será que o futuro governador vem aqui? Pô, com certeza. Assim, ele é o futuro governador. Se ele vier aqui, eu não sei. Nós temos 513 deputados federais em Brasília. Dos nossos 8, cada um economiza em média 1 milhão por ano. Final do mandato, a gente está falando aí de uns 4, 5 milhões cada um deles. Se os 513 fizessem isso, nós estaríamos falando de quase 3 bi, 2,5, para dar uma arredondada, bilhões em 4 anos economizados. E com todo respeito, falar que não dá para fazer mentira, porque os nossos 8 deputados federais estão no top dos rankings. 2,5 bi, né? Bi em 4 anos. A cada 10 é 10% do Bolsa Família, pô. É isso. Não, Bolsa Família custa quase 30. Heitor, e não tem ninguém como falar Bolsa que não Família dá. Não, agora é Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, mudou o nome. E não tem como ninguém falar que o trabalho deles é ruim e que prejudica. Eu não sei se vocês conhecem, o ranking dos políticos é um ranking apartidário que avalia os deputados federais. Sim. Com votação, se ele compareceu... É objetivo. Nós temos 8. Dos 10 primeiros, os candidatos do Novo sempre... Os candidatos não, né? Os eleitos do Novo. Sempre ficam entre os 10 primeiros. Desculpa, gente. Isso não é coincidência, não. Isso é número. Isso é dado. Isso não é achismo, não. Dá pra fazer com menos, sim. E é por isso que eles não deixam a gente devolver, né? Imagina se a gente joga, se fica aparente aí que dá pra fazer. Aí... Não, era muita grana. Agora eu não lembro mais de cabeça. É muito dinheiro. É muita grana. Muito dinheiro. Muita grana. Então, cara, sempre termino isso aqui. Quando eu tiver plateia, eu vou fazer igual... É que tu não é da época do Jô. Que aí a plateia fazia... sempre termino isso aqui com 2 perguntas. Caramba, deixa eu até beber uma água aqui. Peraí. Foi? Qual a pergunta, então? Então tá. Primeira pergunta é a seguinte. Não precisa dizer quem. Mas você indicaria alguém pra estar aí no seu lugar desse podcast? Com certeza. Nossa, que ênfase! Olha certeza. Só. Por que eu te faço essa pergunta? Porque dificilmente uma pessoa indicaria alguma coisa ruim pra outra pessoa. Então, se você disse com certeza, significa que você gostou. Só que você, como boa engenheira, você sabe que feedback bom é chá das 5. Né? Não serve pra nada. É troca de conversa entre comadres. Então, o que eu posso fazer? Essa é a minha segunda pergunta. O que eu posso fazer para tornar esse podcast melhor? Para a próxima vez que você vier aqui já como deputada? Nossa, por favor. Então é só depois do dia 2 de outubro? Dia 3 de outubro, quando você vier aqui já como deputada? Combinado. O que pode fazer para melhorar? Isso. Cara, Heitor, eu achei... Assim, o convite foi muito legal. Assim, mais uma vez, obrigada pelo convite. O que você pode fazer para melhorar, né? Eu acho que é sempre trazer pessoas diferentes, diferentonas. E quando eu digo diferente, não é... não pode chamar nenhum pré-candidato. Não. Mas trazer perfis diferentes e trazer pessoas com histórias de vida diferentes. Mostrar que, assim, tem tanta gente boa nesse nosso... Não vou falar Brasil, não. No nosso Rio de Janeiro. Tanta gente com histórias legais, com histórias vencedoras, trajetórias de vida. E é trazer isso. Trazer gente que corre atrás, que vence. Calma, deixa eu lembrar que hoje eu soltei o episódio 14, talvez?
Só tem o episódio 14, então a gente tá no iniciozinho. Prometo trazer mais gente. Cara, juro por Deus, é difícil trazer a galera mais à esquerda, cara. É difícil mesmo. Assim, eu tenho uma história com o Novo, eu tenho uma história também de ex-militar, e aí acaba associando a pecha de conservador e tudo mais. Eu tenho uma visão que é menos à esquerda do que a galera da esquerda, mas é difícil, cara. É difícil. Isso é uma pena, Heitor, porque é diálogo, né? Acaba com o debate. Política é diálogo. Se as pessoas não conseguem dialogar, a gente vai parar onde? Então, assim, podem me chamar também, tá? Podcasts que o apresentador seja esquerda, pode chamar, gente. Pode problema. chamar, pode chamar a Cat que ela vai. Eu sou do diálogo, sou do bom debate, do debate com conteúdo, né, gente? Sem achismo, sem ideologia. Vamos conversar, cara. Tem que conversar com todo mundo. Pode me chamar, gente. Isso aqui, cara, esse espaço é muito plural. Assim, eu trouxe um cara que ele tem uma visão mais à esquerda, o Vandinei. Beijo, negão. Ele tem uma visão muito mais à esquerda do que eu. Mas, cara, foi um papo muito maneiro. Papo top. A gente, diversas vezes, a gente... Não, vamos concordar em discordar e tal. Eu faço a brincadeira, né? Eu respeito a sua opinião de merda, mas... Cara, a gente tem que conversar, cara. Porque fica nesse negócio de torcida. Você falou do Botafogo, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco. Né, que a gente fala. O Fla-Flu, né? O Fla-Flu é bacana dentro daqueles 90 minutos ali. Quanto tempo tem um jogo de vôlei? Um jogo de vôlei médio? Umas 2 horas, 1h30, 2 horas, dependendo. Uma hora. Então, é maneiro aquelas 2 horas ali. E sim, tudo dentro do bom convívio. Do bom combate. Do tipo. O que a gente tá vendo hoje, se me falasse em 2013 que a gente estaria vivendo, que a gente tá vivendo em 2022, eu ia falar. Impossível. Tá maluco? Impossível, porra. Claro que não. Claro que não. Mas é legal você falar isso, né? Eu fico brincando que eu não tenho uma melhor amiga. Eu tenho 10. 10? Eu tenho 10 melhores amigas. Eu não tenho nenhuma extremista. Nem pra extrema esquerda, nem pra extrema direita. Mas todas estão ali no meio. E, cara, Heitor, é tão legal porque você vê que você dialoga, gente. Você consegue falar, você é amiga, você viaja junto. Todos vão ajudar na campanha, na pré-campanha, né? Todos estão ajudando na pré-campanha. Todas vão votar em mim. E, assim, com convicção. Então, assim, galera da faculdade? Gente, Também. Tem de tudo. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco, mas da maioria da faculdade. Então, assim, a gente dá, sabe? Esses extremismos que não levam a nada. Não levam a lugar nenhum. Porque não se constrói. Olha só, se a gente quer construir um Brasil diferente, um Rio de Janeiro e um Brasil diferente, a gente precisa convergir. E, cara, convergir é sair de um lado e de outro. Vamos para aqui. Olha, faz concessão daqui, faz concessão de lá. Né? Não, Novo, você vai queimar muito aqui o político lá do interior do Tocantins, você vai queimar muito ele se você... E o legal, desculpa te cortar, Heitor, o legal disso é o Renova, né? O Renova é justamente isso. Eu sou aluno do Renova, pra você ter ideia, eram 15 mil inscritos, eles selecionaram 100 e poucos, 110 pelo Brasil, eu fui uma das selecionadas, e no Renova é justamente isso, Heitor, é uma escola de políticos para se dialogar. E tem gente de todos os partidos lá dentro. A Tabata foi Renova, não foi? Foi. Paulo Ganimi foi Renova. Paulo Ganimi foi Renova. Ganimi foi Renova. Tabata foi Renova. Thiago Mitrô. Todas as pessoas foram Renova. E assim, lá é isso. O Renova constrói isso. Um bom diálogo. O Kim foi Renova, não? O Kim, acho que não. Acho que não. O Paulo Ganimi, com certeza. O Poit, com certeza. O Mitrô, com certeza. Eles, com certeza. Beleza. Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar num caminho como esse, né? Numa história como essa. Deixa eu te falar. Eu falei que era a última pergunta. De fato, é a última. Mas eu sempre termino fazendo um agradecimento, porque só existe podcast porque tem outra pessoa do outro lado. Se fosse só eu falando para uma câmera, seria só um vlog, um vídeo de YouTube, eu falando sobre a minha opinião e tal. Não funciona muito bem. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar sobre ideias, debater ideias, conhecer a história das pessoas. Eu acho fantástico. Por exemplo, nunca conheci uma botafoguense. Ai, que absurdo! Olha só, segunda-feira, dia 6. Que tava em extinção já, pô. Dia 6 vai ter jogo no Newton Santos. Você vai ver o Newton Santos lotado. Tá. Então, para com isso, então, tá? Então, assim, cara, é fantástico saber a história das pessoas e tudo mais. Enfim,
eu quero que seja um espaço de conhecer histórias, de contar histórias. Falar assim, caraca, olha que maneiro. De inspiração, que as pessoas possam ver isso aqui com uma outra cabeça. Não só de entretenimento, tá? Também de entretenimento, mas não só de entretenimento. De contar a história, início e meio, e nem todas as histórias têm fim. Assim como a sua não terá, porque eu quero que você volte aqui mais vezes, se você se sentiu à vontade, se você se sentiu bacana. Acho que faz sentido você estar aqui de novo. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui, tá? Desculpa a bolinha, é porque eu já quase arranquei o dedo na gravação do outro episódio, mas eu preciso apertar minha bolinha porque eu sou muito ansioso. Enfim, eu não abri o MM. Se tivesse um MMzinho ali, aqui rolando, solto, aí talvez eu não estivesse com a bolinha, mas eu preciso me controlar. Eu vi as fotos de uns anos atrás, eu tô muito gordo, eu preciso me controlar. Aliás, eu vi uma foto ontem, eu e Bernardinho, eu tava magrinho, eu e Bernardinho, olha só, cara, pô, que top, magrinho, pá, na convenção do Ano Novo. De 2018? Do Sul-América? 2017 no Maxud. Lá no Maxud. Ué, essa eu não lembro. Eu já era afiliada, não lembro se eu fui nessa. Foi no Maxud. Dezembro de 2017 no Maxud, com certeza. Legal. Foi muito maneiro. Não. Nossa, é tanto tempo já que do partido que eu já até confundo os eventos, mas acho que essa eu não fui, não. Enfim, e aí eu preciso me controlar com o MM, prefiro apertar a bolinha para passar a ansiedade. Mas, de novo, muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, Heitor, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de um bom diálogo, né? Uma boa conversa. É isso que o nosso país precisa. Como você falou, ouvir histórias é muito legal. Ouvindo essas histórias aqui, já vi um monte de coincidência aí também, é muito legal. É muito maneiro. Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, então isso aqui faz todo sentido. E é isso, Heitor. Muito obrigada. Agradecer a oportunidade. É isso, tamo junto. E voltarei aqui, se Deus quiser, eleito. Tá bom. Se Deus quiser. Não, imagina você e Ganime eleitos aqui, dia 3 de... Não, se bem que deve ir pro segundo turno, Ganime. Não, Ganime Freixo vai pro segundo turno. Coloca pra novembro. Final de novembro a gente vem. Então tá bom. Que aí, justo. É isso. Justo. Fica mais tranquilo. Então, Ganime, tô esperando aqui nessa cadeira, hein? Antes do primeiro turno. E aí, gente, também, quem quiser me seguir, Catarine Caiafa, olha, é complicado. Eu vou soletrar porque os meus pais capricharam. Soletrando no caldeirão. Catarine. K de que bom. A-T-H-A-R-Y-N-E. Catarine. Gente, é Catarine Caiafa. O Caiafa também é complicado. Joga Catarine no Instagram que vai aparecer. Eu tô e outra coisa. Outra coisa, vai estar aqui na descrição. Boa, vai estar, tá certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu só falar aqui dos patrocinadores. Pessoal, nada disso estaria acontecendo, nem a bolinha de anti-estresse estaria acontecendo sem a Fortuna Negócios Imobiliários. Se você tem uma burocracia, um financiamento, um registro, uma penhora, ou que você quer comprar, ou você quer vender imóvel, qualquer coisa sobre imóvel, eles são uma imobiliária muito fodona. Só isso, tá? Porque uma imobiliária que vai muito além do que você já esperou. Inclusive, estamos fazendo agora uma parceria com o pessoal do mercado financeiro lá em São Paulo. Para lançar um serviçozão de concierge imobiliário. Tu vai ver. Já. Pessoal, fico por aqui. Até mais. Valeu.